E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Eu sou a professora enfermeira Juliana e hoje nós vamos falar sobre infarto. Tu sabe o que tu vai fazer se tu te deparar com uma pessoa que está sofrendo infarto? Me acompanha que eu vou te ensinar. Então, o que significa infarto? Infarto significa quando determinada parte do corpo, determinado músculo, ele não recebe oxigênio. A gente precisa de oxigênio para fazer com que esse tecido, com que este órgão funcione bem. Oxigênio é o nosso combustível. Sem oxigênio, o nosso tecido, a nossa célula, o nosso órgão, ele morre. Então, quando por algum motivo o oxigênio não chega de forma correta no músculo do coração, porque o coração ele é um músculo. Se esse músculo ele não recebe oxigenação adequada, ele vai morrer. Tá? E por que esse oxigênio ele não vai chegar no coração, não vai chegar no músculo do coração? Bom, aí pode ser por vários fatores. Entre eles aí, por exemplo, uma artéria entupida. A artéria é onde passa o sangue que leva oxigênio. Se essa artéria, se esse vaso ele estiver entupido, aquele tecido, aquele músculo não vai receber oxigênio e ele vai morrer. Resumidamente, isso é infarto. É a morte de um tecido, é a morte de uma parte do músculo que não está recebendo oxigênio. Não está recebendo oxigênio por quê? Porque o vaso está entupido ou está obstruído, ok? Lembrando, sem oxigênio, de novo, as células do músculo cardíaco começam a sofrer lesões que são irreversíveis em poucos minutos. Uma coisa que é extremamente importante, o tempo aqui conta muito. Todo e qualquer tempo pode fazer total diferença na recuperação desse idoso, ok? Então, por que o infarto ele é tão grave? Gente, o infarto ele é uma das principais causas de morte no mundo. E no idoso, o risco ainda é maior, justamente devido a essa fragilidade do organismo, do próprio idoso, e a presença de outras doenças. Então, quanto mais doença o idoso tem, pior e mais grave pode ser o infarto. Então, várias doenças como pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, eles vão elevar essa capacidade, essa condição de desenvolver o infarto. Lembrando, infarto, ele é a privação do oxigênio por alguma obstrução de artéria. E por que essa artéria ela obstrui? Ela obstrui por quê? Porque ele está com colesterol alto, ou porque o interior dessa artéria está lesionado. Como é que lesiona a parte interna da artéria? Pressão alta, galerinha, pressão alta. Tanto sangue passa com muita pressão que ele acaba lesando o endotélio, que a gente chama, que é a parede interna da artéria, né? E essas partes ali que ela vai sendo lesada, ela vai começando a acumular ou gordura, ou células mortas, vai começando a formar um coágulo, vai fechando, até que ele fica completamente fechado, impedindo o fluxo sanguíneo, fazendo com que aquele tecido não receba o oxigênio adequado, e ele pode sofrer aí o que a gente chama de isquemia, que é a morte do tecido, tá? Então, alguns problemas que a gente vai ver aí que o idoso, ele pode ter em relação ao sistema circulatório, em relação ao coração. Tem a parada cardíaca, que é propriamente dita, parada cardíaca é quando o coração para de bater porque o músculo morreu por quê? Porque não recebeu oxigênio. Insuficiência cardíaca, que o coração ele perde a capacidade de bombear, então por algum motivo esse coração ele não vai mais bombear corretamente esse fluxo sanguíneo, isso vai comprometer, vai fazer com que esse idoso ele não consiga mais manter a circulação sanguínea, por quê? Porque a bomba não funciona. Outra coisa que vai acontecer é a arritmia. A arritmia é quando o coração ele bate fora de esquadro. Deixa eu explicar mais de perto. Arritmia, o que significa arritmia? Significa que o coração está batendo fora do ritmo. O que significa bater fora do ritmo? Como é que bate o coração? Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O que é um coração arrítmico? Tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum. Entende? Ele não segue mais o mesmo ritmo. Por que isso é tão grave? Porque esse batimento que ele foge do ritmo, ele pode causar outros problemas que estão associados aí, é uma explicação bem mais complexa, mas acredita em mim, a uma propensão, a uma tendência desse idoso que tem esse coração arrítmico a produzir coágulos, porque à medida que essa circulação sanguínea ela não flui da maneira correta, no ritmo adequado, ele pode propiciar a formação de coágulos que vão entupir artérias, que podem causar um infarto, tá? Então também é uma questão bem grave. Outra coisa, e a própria morte. Então, tanto parada cardíaca, arritmia, insuficiência cardíaca, elas podem desencadear onde? Na morte, no óbito desse idoso, né? Então, sem esse atendimento imediato, o risco de óbito, né, de morrer, ele se eleva bastante.
Lembrando que tempo é músculo cardíaco. Quanto mais rápido o atendimento acontece, maior é a chance de sobrevivência e recuperação desse idoso, ok? Então, quais são os fatores de risco? O que pode acelerar o processo? O que pode desencadear o infarto? Né? Quais são as situações que podem fazer com que esse idoso infarte? Aí nós temos várias coisas. A idade propriamente dita, né? Lembrando que o idoso por si só ele já tem uma propensão maior a infartar. Por quê? Pela própria idade, né? Pela questão da própria idade avançada. Então, o envelhecimento natural vai causar essa fragilidade das artérias, vai causar uma fragilidade do próprio corpo, vai causar uma fragilidade do músculo cardíaco. Outra coisa, hipertensão e diabetes, né? A hipertensão, como eu já falei, ela vai lesando a artéria para o lado de dentro, vai levando essas células de dentro da artéria, vai fazer com que formem coágulos, esses coágulos eles vão obstruir a artéria, que pode desencadear o infarto. Por isso que a hipertensão, ela é um vilão exponencial, tá, galerinha? Diabetes também, depois a gente vai ver. Se ela tem colesterol alto, o que tá alto? A gordura dentro dos vasos. Essa gordura, ela vai acumulando dentro da artéria e também vai fazendo o quê? Vai entupindo. Entope a artéria, oxigênio não chega, tecido que morre, ok? E, obviamente, o vilão, que está em todas, que não pode faltar em nenhuma, o tabagismo e a obesidade, ok? A obesidade pela questão também, né, da gordura aumentada dentro do organismo, que vai fazer com que essa gordura se acumule nos vasos sanguíneos. E o tabagismo, o que o tabagismo causa? O tabagismo, ele vai causar o quê? Um endurecimento das artérias. Então, tu imagina, uma artéria que ela é elástica, tá, galerinha? A artéria, ela tem essa flexibilidade. A partir do momento que essa artéria, esse vaso sanguíneo, essa veia, ela vai perdendo a elasticidade, a capacidade de ter essa complacência, de aumentar, de contrair, de aumentar, ela vai perdendo isso, essa artéria ela vai ficando mais rígida e ela vai ter uma propensão muito maior a acumular substâncias ali e não permitir o fluxo sanguíneo, ok? Então, o cigarro ele faz isso, ele aumenta a rigidez do vaso sanguíneo, tá? Então, muitos idosos possuem vários desses fatores ao mesmo tempo, o que multiplica ainda mais os riscos de um evento cardíaco grave. Então, vamos entender um pouquinho como é que funcionam os sintomas. Quais são os sintomas que eu vou encontrar? Professora, como é que eu sei quando é que uma pessoa vai infartar? Muito simples. Eu tenho sintomas que são sintomas típicos, que são bem característicos, e eu tenho sintomas que são atípicos, né? Que são, digamos, sintomas diferentes. Lembra que a gente já falou que normalmente os sintomas do idoso, normalmente ele é muito mais atípico do que típico? Sempre ele é diferenciado. Vamos ver isso agora. Então, quais são os sintomas que são típicos? Dor e pressão no peito, então aquela dor, aquela sensação de aperto, de peso intenso no centro do peito. Falta de ar, aquela dificuldade de respirar mesmo em repouso. Sudorese fria, aquele suor frio, abundante, sem causa aparente. Outra coisa, galerinha, presta bem atenção aqui, ó. Muito comum. Eu tenho visto com muito mais normalidade os sintomas de infarto, como náuseas e tonturas. É muito comum as pessoas chegarem na emergência se queixando de náuseas, né? Então, assim, já aconteceu de vários casos, obviamente em idosos, em pessoas mais jovens, as pessoas chegarem na emergência com aquela sensação de náusea, de mal-estar, né? E às vezes não vem no hospital em tempo que deveria, porque isso é uma náusea, um vômito, é um mal-estar, isso vai passar. E fica esperando e não passa. E não passa. Então, se a pessoa está apresentando vômitos, está com dor estomacal, está com náusea, um tempo prolongado, já tem uma certa idade, é tabagista, ou tem pressão alta, ou tem diabetes, é sedentário, ou, né, enfim, um desses fatores de risco, é um indicativo ainda maior que essa náusea pode estar muito associada ao infarto. Quer dizer que toda vez que a pessoa tiver náusea, dor estomacal, pode ser um infarto? Não necessariamente, mas pode ser que sim. Na dúvida, o que a gente faz? Me diz? Exatamente. A gente procura o serviço de saúde, ok? E uma coisa que é importante falar, o pessoal fala muito que um dos sintomas principais do infarto é a área de irradiação. O que significa a área de irradiação? Significa que quando a pessoa está com uma dor no peito, ou essa dor de opressão, né, essa dificuldade de respirar, e a dor, ela irradia, ou seja, ela anda para o braço esquerdo, é um indicativo, tá?
Então, a gente observa como um sintoma típico, a gente vai observar dor, essa dor irradiada no braço esquerdo, ela pode irradiar para a mandíbula, ela pode irradiar para as costas e ela pode irradiar para o pescoço também, tá? Então, a gente entender essas áreas de irradiação, ela é essencial para não ignorar um possível infarto. E aí, vamos falar agora um pouquinho sobre os sintomas atípicos, aqueles que não são, entre aspas, comuns, não são tão observados assim, ok? Principalmente no idoso. Lembra que a gente falou que o idoso ele não tem os sintomas que são normalmente os sintomas clássicos? Tá? Então, esse é um dos pontos mais importantes para os cuidadores. Pessoas que estão em formação aqui de cuidador, é extremamente importante que fique muito atento a esses sintomas que eu vou falar aqui, tá? Fraqueza súbita. Então, assim, o idoso ele sente, mas o idoso normalmente ele já tem fraqueza. Não. É uma fraqueza diferenciada, é uma fraqueza muito mais acentuada. Ela é súbita e ela é diferenciada, tá? Então, pode ser que as pernas ou o corpo mesmo vai fraquejar de repente. Um mal-estar geral, uma sensação vaga de que algo não está bem, né? O idoso não consegue descrever, ele simplesmente diz que não está bem. Confusão mental, e vocês entenderam que esses sintomas aqui são muito comuns com vários outros sintomas, por exemplo, como infecção. Lembra que eu falei que um dos principais sintomas que a gente vai encontrar para casos de infecção é confusão mental? Então, idoso, a confusão mental, ela está associada, bem dizer, quase todas as patologias, ou seja, qualquer alteração da questão mental, onde o idoso ele vai apresentar sua confusão mental, é um indicativo que algo não está certo, tá? Então tem que buscar atendimento, tem que falar com a equipe médica, tem que falar com o enfermeiro. Apresentou uma confusão mental fora do normal, fala imediatamente com a equipe de saúde. E cansaço e sonolência. Lembra, o idoso ele não tem tanto sono, né? Ele tem os cochilinhos, mas ele não tem sono. Quando ele apresenta um cansaço exacerbado, exagerado, uma sonolência aumentada, opa, sinal de alerta, ok? Te liga, procura acompanhamento, procura o médico e vamos ver o que é. Na dúvida, vamos pecar pelo excesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dor no peito, né? Como é que ela costuma ser, né? Então, quando presente essa dor do infarto, ela tem características muito específicas que ajudam a diferenciá-la de outras que são mais comuns. Então, o cuidador ele deve estar sempre atento a esses detalhes para agir com rapidez. Aperto e pressão, como se um peso estivesse sobre o peito, tá? Como eles realmente referem, parece que tem alguém sentado em cima de mim. Pode ser em queimação, uma sensação de ardor intenso no centro do tórax. Essa duração dessa dor ela é prolongada, geralmente dura mais de 20 minutos sem aliviar e não melhora com repouso, ou seja, ao contrário de algumas outras dores que melhoram com repouso, essa aqui não. Ela persiste mesmo deitado, ok? Lembrando, nem toda dor intensa. Uma dor discreta e persistente no peito, especialmente no idoso, deve ser sempre levada a sério. Gente, como é que eu vou saber? Na dúvida, fala com o médico. Não é da tua função, da tua competência entender qual é o problema que está traduzindo aquela dor. A tua função é procurar uma equipe médica, é procurar um serviço especializado e passar o problema. Opa, identifiquei que alguma coisa está errada. Identifiquei que alguma coisa não está certa. Qual é o meu papel de cuidador? Procurar a enfermeira, procurar a equipe médica se alguma coisa está errada. O que é, eu não sei. Né? O idoso está com dor no peito, ele está com uma dor que irradia para o braço esquerdo, ele está com sonolência, ele está com uma alteração de sensório, está com uma alteração mental, né? Está com uma fraqueza súbita ou está muito nauseado. O médico vai avaliar, ele vai entender quais são as necessidades e solicitar os exames que são pertinentes nesse caso. Te liga nisso, não esquece disso. Outro sintoma que é bem comum, né? A falta de ar. Então, falta de ar repentina não tá com pneumonia, não tá resfriado, não tá com gripe, não tá com coriza, tá com falta de ar e começa a suar fio. Opa, epa, sinal de alerta. Te liga, porque isso aqui, sim, pode ser um sinal de infarto, tá? Então, o que ele vai apresentar? Dor de respiração difícil, um suor frio intenso, uma palidez e lábios arroxeados, tá? Então, isso significa justamente por que a pele fica roxa? Porque se eu não tenho oxigênio, se eu não tenho oxigênio no tecido, a primeira coisa, esse tecido ele vai ficando o quê? Com uma concentração maior de CO2, de gás carbônico, de sangue venoso, então ele vai ficando arroxeado, ok? Então, o idoso ele vai parecer muito cansado, pode parecer também assustado ou desorientado. Este estado de agitação ou apatia súbita não deve ser ignorado. Então, isso é um sintoma importantíssimo que a gente deve ficar atentos, ok? Ok,
Sora, tá, mas daí, o que que eu faço? Qual é a minha competência? Onde é que eu entro nessa história toda? Onde é que eu entro nisso tudo? O que que tu vai fazer? Presta bem atenção, porque aqui é o momento mais importante da aula. A gente já entendeu o que é infarto, a gente já entendeu quais são os sintomas, agora é importante que tu entenda o que que tu vai fazer diante de uma situação iminente de um infarto, que possa ser um infarto. O que que a gente vai fazer? Então, primeiro, mantenha o idoso em repouso, sente ou deite numa posição que fique confortável, não deixe o caminhar ou fazer esforço. Acalme o idoso, acalme o paciente, fale de forma tranquila e segura. A agitação agrava ainda mais e piora ainda mais o esforço cardíaco. Afrouxar roupas apertadas, então desaperte colarinho, desaperte cinto, qualquer roupa que dificulte a respiração, imediatamente chama o SAMU. Na verdade, isso aqui, ó, é o primeiro lugar. A primeira coisa que tu vai fazer é chama o SAMU 192. Tá com pele fria, tá com sudorese, tá com dor no peito, tá com dificuldade de respirar, tá com náusea, tá com dor no braço esquerdo, 192. Ai, professor, e se não for, eles vão te falar. E se for, pelo menos tu ligou, tá? Eu prefiro muito mais que tu pegue por excesso, na dúvida, liga pro 92, fala com o enfermeiro, chama o médico se tu tá numa clínica e passa essa bola adiante, tá? Não fica para ti essa responsabilidade. A tua função é identificar os sintomas, entender que tem algo errado e pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Para a equipe especializada. Eles é que vão decidir, vão fazer os exames e vão tomar as atitudes que são corretas. Pode ser que seja um infarto, pode ser que seja um infarto. Tu vai ligar pro 92, eles vão te fazer algumas perguntas, tu vai responder e eles vão te ensinar a fazer o que já eu vou te mostrar num videozinho aí. Te liga, fica aí, tá? Outra coisa importante, vai observar a consciência e a respiração. Fique do lado do idoso. Se ele perder a consciência e parar de respirar, inicie imediatamente RCP. Reanimação cardiopulmonar. Ah, eu não sei fazer isso. Calma, calma. Fica na tua aí que eu já te explico como é que tu vai fazer. Te liga aí. Mas antes de te dizer o que tu vai fazer, eu vou te dizer o que tu não pode fazer. Não medica por conta própria. Fala com a equipe médica, fala com o SAMU, explica o que está acontecendo, eles vão te orientar. Não oferece alimentos e bebidas. Pô, o idoso, ele tá com dor no peito, tá com dor irradiada, tá suando frio, tá com falta de ar, tá respirando mal, tá com dor no peito, e aí tu vai querer ofertar bebida e alimento? Não. Se o idoso ele está nesta gravidade, nessa situação que eu te passei, não oferece alimentos ou bebidas. Porque numa dessas ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, pode ser que tenha que entrar com manobras, com compressões cardíacas. E aí? Se o estômago está cheio de comida, o que vai acontecer? Me diz. Vou até falar de pertinho contigo agora. Me diz, o que vai acontecer se esse idoso está infartando, ele está com todos os sinais de infarto, e tu deu comida para ele? Vamos pensar no que vai acontecer. Esse idoso tá infartando, aí tu dá água para ele, tu dá comida para ele, aí tu entra em contato com o SAMU, os socorristas vêm, ou eles vão te orientar a fazer a reanimação cardiopulmonar, a famosa massagem cardíaca. Não se chama de massagem, não é massagem, é a compressão cardíaca. Então tu vai fazer a compressão cardíaca, e aí? Tu vai ficar comprimindo o tórax do paciente com aquele estômago cheio. O que vai acontecer? Ele vai o quê? Vomitar. E quando ele vomita, ele está inconsciente, ele pode, ao mesmo tempo que ele vomita, ele pode aspirar. E aí, ao invés de ter um problema, eu vou ter o quê? 2 problemas. O problema da parada cardíaca que ele está tendo, do infarto, e mais a broncoaspiração. Broncoaspirar significa aspirar o alimento, a água e ir parar aonde? No pulmão. Aí eu já piora a situação. Então, coisas que a gente não deve fazer, ok? Não dar alimento. O paciente está ruim, ele está reclamando de dor, tu não vai dar alimento, não vai dar medicamento, ok? Não vai deixar o idoso caminhar, tá? Não ignore os sintomas, por mais leves que eles sejam, ok? E não espera passar. Todo sinal deve ser visto. Peque pelo excesso e nunca pela falta, ok? Lembrando que, vamos lá, cuidadora, a prevenção sempre é o melhor remédio. Então, vai sempre controlar a pressão, lembrando que a pressão alta é um dos maiores vilões que vão desencadear o infarto. Né? Vai cuidar da administrar o medicamento corretinho, a gente já teve essa aula, já te expliquei direitinho. A alimentação saudável, para quê? Para baixar o colesterol, tirar a gordura da artéria, para evitar infarto. Vai fazer esse idoso ter atividade física para melhorar a circulação, para manter essas artérias
né? Mas manter a saúde dessas artérias. Vai estar sempre presente nas consultas de forma regular e nada de cigarro. Lembra? O cigarro endurece as artérias? Então, ok? Lembrando que cuidar é observar os sinais. O infarto ele pode ser silencioso, principalmente no idoso, a gente tem essa ausência, em muitos casos a gente tem ausência de dor forte no peito, o que não significa que não está infartando, né? Lembrando que no idoso os sinais eles são diferentes, eles são atípicos, ok? E reconhecer rápido salva vidas. Aqui, meus amores, a Prof. Ju trouxe uma imagem para vocês. Deixa eu ver onde é que eu não atrapalho aqui. Deixa a Prof. Ju vir aqui pro cantinho, que daí a Prof. Ju não atrapalha. Aqui eu fico bem, tá? O que vocês estão observando aqui? Aqui é a posição que o socorrista vai ficar. Ah, mas aqui o pessoal do SAMU. Mas pode ser tu. Porque se realmente esse idoso estiver infartando e tu tiveres que entrar em contato com o 92 e tu vai entrar em contato com o 92 e eles te orientarem a iniciar a compressão cardiopulmonar, o que tu vai fazer? Olha aqui a posição, ó. Tu vai colocar as duas mãos, uma sobre a outra, tá? Bem em cima desse osso que tem no meio do peito. Passa a mão aí no meio do peito, tá sentindo que tem o osso? Então, tu vai colocar essa parte da mão aqui, ó. Essa parte da mão aqui, ó, bem em cima do osso. Essa parte aqui bem em cima do osso, tá? Então, tu vai fazer esse movimento aqui, ó, puxar bem. E essa parte aqui, ó, tu vai colocar bem aqui em cima do osso. Esticar os teus bracinhos bem bonitinhos aqui, tá? E vai fazer essa compressão. Vai, eu vou ter um videozinho aqui que daí tu vai ver como é que vai fazer, tá? Para que eu vou passar ali para te ver como é que funciona, tá? Então, tu vai deixar manter esses braços bem esticadinhos aqui. Traz esse ombro mais para frente, o teu ombro tem que estar bem alinhado com o peito do paciente, então tu tem que estar literalmente em cima do paciente, com os braços esticados. Apoia toda a tua força aqui nos ombros e tu vai fazer a compressão. Ó, de novo. Ó, o queixo deve estar alinhado com o centro das mãos. Então, obviamente, vai avaliar a segurança do local, vai verificar a resposta, se está respirando, vai chamar o 92 e vai iniciar as compressões cardíacas, tá? Ó, aqui o osso que eu falei para vocês, ó, tu vai colocar a mão bem no meio do osso, aqui, bem sobre o osso. E vai fazer a compressão cardíaca de 5 a 6 centímetros. Pode até um pouquinho mais. Aí a prof aqui te trouxe um videozinho para te olhar. Bem rapidinho. Inicie as compressões no centro do peito. Com os braços estendidos. Ok, galerinha? Espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvida, deixa um comentário, deixa no contato que eu deixei para vocês, que eu vou te responder. Assiste a aula de novo, essa é uma aula bem importante que pode fazer diferença, principalmente para ti que é cuidador, que tá sendo responsável por uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que é o amor da vida de alguém. Tu pode fazer toda a diferença identificando de forma precoce e tomando as decisões corretas. Lembrando, tempo é vida, tempo é músculo, ok? Beijo, até a próxima!